Veja só o que diz o texto sagrado. Lá em Zacarias, Deus diz assim: diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Tornei a levantar os meus olhos e vi, aqui já é o profeta falando, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Um cordel de medir. Nós vamos falar com você hoje sobre esse cordel de medir. Nos nossos dias, essa ferramenta é conhecida como a fita métrica, o cordel de medir. Vamos entender aqui o que significa esse cordel de medir, essa fita métrica. Para que se usa uma fita métrica? Naturalmente, para medir comprimento, largura, distância, profundidade, tamanho. É uma ferramenta essencial, porque se você quer saber se algo, por exemplo, vai caber em um determinado lugar, então você tira a medida daquele algo. Você vai comprar um sofá, você tem que saber se o sofá cabe na sua sala, se o carro que você quer comprar cabe na sua garagem, e assim por diante. Então a medida é importantíssima, uma ferramenta importantíssima para se fazer. Na verdade, no mundo dos negócios se aprende o seguinte: se você quer resultado em alguma coisa, você tem que medir, porque o que é medido é o que é feito. O que não se mede, não se coloca esforço. Então tudo que você quer mudar, tudo que você quer alcançar ou melhorar, primeiro você tem que ter um padrão, um objetivo. O que eu quero? Qual é o padrão? Eu tenho que ter em mente o que eu quero. E segundo, eu tenho que ter a medida, ou seja, a distância de onde eu estou para onde eu quero chegar. Você entende bem isso? Por exemplo, quando nós queremos, por exemplo, perder peso. Não é? Qual é a grande luta com muitas pessoas que querem perder peso? Qual é o medo de muitas pessoas? Subir onde? Na balança, não é? Você tem medo da balança. Por que você tem medo da balança? Porque a balança mede o teu peso. Aí você sobe lá na balança, aí dá lá o peso. Aí você fala: não, está quebrada isso aqui, está errado. Aí você briga com a balança. Isso é mentira, não é verdade isso, não é possível. O diabo é o pai da mentira, essa balança é a mãe. Você começa a brigar com a balança. Só que a balança só está te dando o quê? A medida certa. É o peso real que você está agora. Então, quando você vai fazer uma dieta, vai procurar um nutricionista, uma forma de perder peso, a primeira coisa que ele vai perguntar para você, vai pedir para você fazer, sobe ali na balança. E vai anotar o teu peso. Bom, esse é o teu peso atual. Esse aqui é o teu peso ideal. Então você tem uma distância agora a percorrer. Quer dizer, qualquer mudança começa com uma medida. Você tem que ter um padrão e você tem que ter a medida do que você precisa fazer para chegar onde você está, onde você quer estar. O que significa essa fita métrica, essa fita de medir nos relacionamentos? Significa você ter padrões, nós termos padrões. Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Você não sabe o que você quer alcançar, então você fica, tateando no escuro. Um relacionamento, um casamento saudável, feliz, ele tem padrões. Então, exige fidelidade, verdade, muitas coisas que ajudam o casal a ficar unido. Então, você já começa por aí, Para um casamento ser feliz, eu preciso ver verdade, precisa ver caráter, Deus, Então você vai entendendo o que um casamento exige das pessoas ali.
Dali você começa então a ver, saber o padrão do que você espera numa pessoa. Muitas pessoas não veem o padrão no casamento, elas só veem o padrão físico ou aparência. Olhou para mim, gostei, um sorriso bonito, eu gosto da conversa dele ou dela, é inteligente, tem trabalho, é uma pessoa bem-sucedida, puxa, ela é legal com a minha mãe, com meu pai e tal. Você vê a aparência, você não está avaliando os critérios que fazem um casamento ser duradouro. Você está vendo o que você gosta, né? Porque verdade, por exemplo, fidelidade, caráter, isso é uma coisa que você tem que, com o tempo, conhecer. Então você, por exemplo, você quer um homem forte, você quer casar com um homem forte, um homem que seja líder. Não um homem que fica lá no videogame o dia todo. Você quer um homem que vai proteger você, que vai resolver os problemas, que vai na frente, né? Então você tem esse padrão de marido. Aí o que você faz? Você olha para o homem e vê a força física dele. Aí isso não faz dele um líder, isso não faz dele um homem forte. Ele tem a força física, né? Ele é fortão porque ele vai na academia, ele é vaidoso e tal, mas talvez quando você casar, ele pode estar fortão, mas ele vai estar lá jogando videogame. Então não é isso que você quer. Então você tem que conhecer. Por isso que nós sempre falamos que você tem que conhecer, tem que avaliar. As pessoas não querem conhecer muito, elas conhecem aquilo, elas são limitadas, elas não querem fazer, né? Não querem subir na balança, porque a balança vai falar a verdade. Elas não querem ver, por exemplo, como é que é ela com a mãe dela, com o pai dela, como é que é essa pessoa com os pais. Não fala com os pais. Isso aí já está falando muito sobre ela. Ela não fala com os pais. Então, quer dizer que com as pessoas que ela conhece toda a vida dela, ela não fala com elas. Que trouxe ela ao mundo, ela não fala com essas pessoas. E eu vou me casar com essa pessoa. Que ela conheceu 2 meses. Sabe? Então, as pessoas não querem medir, elas não querem avaliar, elas não querem ver mais, ver além daquilo que elas gostam. E normalmente as pessoas, como elas estão muito carentes, elas preferem, igual, por exemplo, a balança. Vou usar o exemplo da balança porque eu me identifico demais com ela, né? Tipo assim, eu sei, não sei se todo mundo faz isso, mas eu nem vou nela, porque eu já sei que vai estar mais. Então você fica assim, não, deixa eu perder, deixa eu fazer alguma coisa por um tempo para depois ir na balança e descobrir quanto que está. A pessoa não quer saber porque vai ser doloroso. E muitas pessoas na carência não querem avaliar, não querem pesar. Elas querem aquilo ali que elas veem e cruzam o dedo, né, para dar certo depois. Não, ela não fala com o pai dela, mas comigo não vai ser assim. Ele tem problemas com a ex, mas vai dar tudo certo com a gente. Ou seja, a pessoa não tem a medida, né? Imagine uma fita métrica sem números, sem os centímetros, metros, etc. É inútil. Então, você saber que você quer ser feliz, mas você não tem as medidas certas, você não sabe o que é necessário para você ter um relacionamento de qualidade, então você vai ficar assim, cruzando os dedos e torcendo que dê tudo certo. Fecha os olhos e pula. O método de muita gente hoje, de entrar no relacionamento, é assim. Fecha os olhos, prende a respiração e pula. E espera por melhor. Espera que vai dar certo, espera que lá embaixo alguém vai pegar. É assim que muita gente está entrando em relacionamento, cega, sem nenhum critério,
e torcendo para o melhor. E não é assim. Então você tem que saber, por exemplo, você tem que ter certos padrões, certos limites. O que eu quero? Você é solteiro. Você é solteiro, uma pessoa da fé. Você é uma pessoa de fé. Você tem que ter o critério, o padrão de que a pessoa com quem você vai se casar, no mínimo, tem que ser de fé como você. Você tem o Espírito Santo? Você quer uma pessoa que tem o Espírito Santo. Menos que isso, eu não aceito. Menos que isso, não, desculpa. Pode ser a melhor pessoa, aparência do mundo, mas não tem o Espírito Santo, não serve o meu Senhor, o mesmo Deus que eu sirvo, não conhece o Deus que eu conheço, não vai dar certo. Agora, você já está casado e você diz, bispo, eu não usei essa fita métrica aí. Tarde demais para mim. Não, tarde demais. Eu não sei, né? Eu não sei. Né? Porque eu penso assim, depois de casada, ele vai me dar muita atenção. Não quer dizer que está tudo perdido, quer dizer que você ainda pode usar essa fita métrica para você pelo menos entender, olha, agora eu entendo por que nós estamos tendo problema, porque eu só consigo ir até aqui e eu preciso, na verdade, ir até aqui, por isso a gente tem uma brecha e a gente não consegue se entender porque a gente tem uma brecha, a expectativa dela é aqui, a minha está aqui, ela quer chegar aqui, eu só vou até aqui, então tem uma brecha. Para resolver esse problema de casamento, vocês dois vão ter que fazer isso. Alguém vai ter que encurtar, alguém vai ter que alongar, vai ter que esticar, para encontrar no meio, para dar o nó. Senão, vocês vão sempre ficar com essa brecha e tendo problemas no relacionamento. Então, você pode usar essa fita para entender, porque às vezes o marido, ele está impondo sobre a mulher que ela vá mais do que ela pode. Ele está exigindo mais dela do que ela pode dar, do que ela pode entregar. E aí ele fica chateado com ela, porque ela não é aquilo que ele queria. Mas ele não viu isso antes. Então não é justo você impor sobre a outra pessoa uma coisa que ela não tem para dar. É como a idade, né? A diferença de idade. Né? Por exemplo, se a mulher é mais velha, bem mais velha que o homem, ela tem uma maturidade, né? Ela já passou por muita coisa e tal, ela vê a vida de uma certa forma que ele ainda não vê, porque ele ainda é imaturo, ele acabou de sair da casa dos pais e tal, então tem uma diferença de idade. Ela vai ficar querendo que ele seja o líder, ela vai querer falar, não, você tem que tomar iniciativa, rapaz, você acorda, e ele assim, mas sabe, ele não vai saber fazer isso porque não chegou nessa idade da maturidade ainda. E ela quis casar com ele assim. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que respirar fundo e ter muita paciência, porque ele não vai amadurecer da noite para o dia. Isso é com o tempo. Então, ela quis casar com um homem mais jovem, porque ele era legal, ele era super aventureiro. Agora, ela vai ter que ter muita paciência, né? Como é que é? Pois é. Não, é uma coisa que não tem como ela mudar, não tem como ele mudar. E aí ela fica ali, né, brigando com ele, querendo que ele seja alguém que ele ainda não pode ser. Ele não pode ser. É igual o homem muito mais velho que casa com uma mulher muito mais jovem. A mulher mais jovem, ela ainda está, né, querendo passear, andar, conhecer, e ele está querendo ficar em casa, descansar, já viu, já passou, sabe? Já deu. E ela, não, a gente tem que sair, a gente tem que conhecer, a gente tem que viajar e tal. Então, assim, ela não vai mudar, se tornar, né, essa pessoa mais madura, e ele vai ter que ter paciência, ele vai ter que ir viajar com ela. Quer dizer, ele não usou a fita métrica, ele não viu a distância que ele... Não tem como mudar. Pois é. Então, aí vocês têm que, né? Um está aqui em cima, outro aqui embaixo, os dois vão ter que fazer um esforço e entender que às vezes tem um que não vai poder fazer milagre, esticar a fita métrica até quebrar, não adianta. Vai ter que esperar, vai ter que entender, negociar isso. Então, vocês têm que saber isso, têm que ter esses padrões. Vocês têm que ter um padrão, por exemplo, tem gente que não mede, sabe o quê? As palavras. Não mede as palavras. Não tem padrão de comunicação.
O padrão de comunicação entre os dois é o mais baixo possível. É de xingar a mãe para baixo, né? É de humilhar, chamar de nomes para baixo. Humilha, quer dizer, não tem medida, não sabe medir as palavras. Você, na verdade, você sabe medir as palavras porque você não trata outras pessoas assim. Você não trata o seu patrão assim. Provavelmente não trata o seu patrão assim, senão você não teria emprego, né? Você pode não gostar do patrão, mas sim, senhor, patrão, sim, senhor, sim, senhora, tal. Mas em casa você às vezes baixa o nível e vai lá embaixo. Não mede as palavras. E isso é um padrão que vocês têm que ter dentro do relacionamento. Olha, preste atenção. Eu queria que nós não usássemos mais de palavrões, de xingamentos no nosso casamento. Eu não vou fazer com você e eu queria que você não fizesse comigo. Já fizemos no passado, mas eu não quero mais isso. Eu quero levantar o nível do nosso relacionamento. Olha, eu não queria que a gente fosse mais dormir brigados. Isso é outra medida. É uma medida, porque você dormir brigado, isso não funciona, isso é uma ignorância, né? É uma ignorância porque você vai conseguir levar isso até onde? Até quando? Em algum momento você vai ter que voltar a falar, não vai? Sim ou não? Em algum momento você vai ter que dizer assim, tá bom, vamos conversar de novo. Então, se você vai ter que fazer isso em algum momento, faz logo, faz agora, no próximo minuto. E economiza tempo, economiza chateação. Sim ou não? Mas aí vai dormir bravo, chateado com o outro. Não vou falar com você. Aí dorme na beirinha da cama, né? Casal beirinha da cama. Aí fica um na beirinha, outro na beirinha de costas para o outro. Aí acorda de manhã, tal. Aí tem que lembrar. Peraí, eu estou bravo. Peraí, o que foi mesmo? Sim, ela fez isso, tá? Então tá. Tem que lembrar. Aí sai para trabalhar. Aí com todo mundo lá de fora é normal. Oi, tudo bem e tal, com cachorro normal. Oi, tal, não sei o quê. O dia todo trabalhando normal. Aí tá voltando para casa. Aí, peraí, eu estou bravo com ela. O que foi mesmo? Foi isso, tá. Então agora volta a cara brava. Dá um trabalho isso. Dá ou não dá? Isso dá trabalho. Isso é infantilidade. Criancice. Honestamente, eu falo porque eu fui assim. Graças a Deus eu estava aqui embaixo, agora já. Nessa medida eu já passei. Então, cresça, desenvolva nesse ponto. Coloque uma regra, coloque uma medida para vocês. A partir de hoje, tudo bem que de vez em quando vai ter um desacordo sobre uma coisa ou outra, mas mesmo quando houver, a gente vai combinar o seguinte: vamos conversar e a gente não vai dormir chateado um com o outro. Vamos resolver o problema. Então, se vocês dois tiverem essa medida, então vocês não vão mais, nunca mais dormir chateados. Nunca mais. E nunca mais vão acordar chateados um com o outro. Acabou. Essas brigas que duram dias, acabou. Por uma decisão inteligente que vocês tomaram. Deus fala na palavra dele assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vê que Deus não aceita 99%. Deus não aceita que ninguém, para achá-lo, o busque com meia vontade, com uma entrega parcial. Para achar Deus, tem que buscar de todo o coração. Então, por isso muitas pessoas não recebem o Espírito Santo, porque elas querem tudo de Deus. Quando pensam na bênção de Deus, elas querem os céus abertos. Senhor, derrama a bênção sem medida sobre a minha vida. Ela quer bênção sem medida, mas para se entregar, ela se entrega por medida. Aí, não dá, né? Ao desencontro, à brecha, né? Que eu falei. Deus dá tudo. A Bíblia diz que Ele não poupou o seu único filho, antes o entregou totalmente por nós. Então Deus dá tudo dele e recebe parcial de você. Ele não está pedindo o que não pode dar. Ele não está pedindo perfeição. Está pedindo você, né? Então você quer conhecer Deus, quer encontrar Deus, quer ter o Espírito Santo, você tem que entregar toda a sua vida.
É sem medida. Aí não tem medida. É tudo. Tudo é tudo. A medida é tudo. Aí você encontra. Então, coloque essa fita métrica em uso. Essa aqui é uma daquelas ferramentas para carregar aqui na cintura. Igual o carpinteiro.